Brasil se tornou a nova capital mundial das apostas, um mercado que cresce em velocidade vertiginosa e levanta questionamentos. Estamos preparados para o preço desse jogo? O mundo do esporte e das apostas esportivas vive um casamento de bilhões. O mercado legal movimenta aproximadamente 38 bilhões de reais no país. E o clandestino, pasmem, podem chegar a movimentar entre 26 bilhões e 40 bilhões de reais. Esse enorme fluxo financeiro impulsiona o esporte, mas também acende um alerta, o risco da manipulação de competições. Neste episódio vamos mergulhar na complexa relação entre o esporte e as apostas, detalhando as formas como a manipulação acontece, as medidas de combate e o papel da educação para preservar a integridade esportiva. A manipulação não se resume apenas a fraudar o resultado final de uma partida. A própria dinâmica da aposta esportiva abre brechas para a corrupção de eventos pontuais dentro de um jogo, o chamado spot fixing. Existem e a gente tem visto, mesmo aqui no Brasil e em âmbito mundial, né, medidas efetivas, ou seja, essas denúncias de manipulação Hoje, a gente não fala nem mais tanto manipulação de resultado, né? Manipulação de resultado era o termo inicialmente utilizado, mas hoje a gente já fala em manipulação de competição. Por quê? Porque você pode manipular determinados eventos que não estão diretamente relacionados ao resultado. Então, por exemplo, se um atleta força tomar um cartão amarelo, isso é considerado hoje uma manipulação, e aí veio esse termo um pouco mais abrangente, manipulação de competição, e não só manipulação de resultado. Bom, nos anos 80 houve o escândalo da loteria esportiva no Brasil. A loteria esportiva pagava, nos anos 80, já US$ 1 milhão, em média, por semana. Era uma quantia muito alta. E havia um grande engajamento da população. E houve manipulação de resultados numa época em que, imagina, você tinha 13 jogos só e apostas em resultados, empate, derrota ou vitória. Quer dizer, tinha só 3 possibilidades. Naquela época já foi descoberto um esquema de fraude. Isso é crucial. Um cartão amarelo forçado, uma ação que parece inofensiva, pode ser o suficiente para garantir o lucro de uma rede criminosa. Um dos principais esquemas de manipulação de resultados foi a Operação Penalidade Máxima. Deflagrada pelo MP de Goiás, no início de 2023, a investigação, que atualmente está em sua segunda fase, apontou que um grupo criminoso estava manipulando atletas em troca de favorecimentos em jogos de futebol pelas Série A e B estaduais. Os atletas ganhavam parte dos ganhos obtidos pelos bandidos em casas de apostas esportivas. A investigação, né, que acabou resultando na Operação Penalidade Máxima, ela iniciou em novembro de 2022, graças à iniciativa do presidente de um clube de futebol, né, o presidente do Vila Nova, aqui de Goiânia, o Jorge Bravo de Carvalho, que procurou o Ministério Público para nos comunicar, né, de que alguns atletas do seu próprio clube tinham sido procurados por apostadores para manipulação esportiva na última rodada da Série B de 2022. E, para a nossa sorte, o presidente do Vila Nova nos procurou já com esses dados e também não deu certo a aposta que os manipuladores queriam. Eles faziam a chamada aposta múltipla, que para dar resultado, para aumentar o seu lucro, eles precisavam de êxito em todas as partidas que eles estavam manipulando. No caso, eram 3 partidas, precisavam de pênalti nas 3 partidas. E, felizmente para nós, não aconteceu o pênalti no jogo do Vila Nova. Então, os apostadores tomaram um prejuízo de R$500 mil e se acharam no direito de cobrar os jogadores que não teriam cumprido, entre aspas, com a sua obrigação. Aí nós pudemos começar a analisar o material e verificamos que o esquema era muito maior, que não eram só aquelas partidas da Série B, tinham também partidas da Série A, novamente, do Campeonato 2022, e ao longo desse ano, de 23, 24, nós oferecemos denúncias, né? Foi possível identificar que havia uma organização criminosa atuando, voltada para manipulação de resultados, e sempre faziam apostas múltiplas para aumentar o seu ganho. Então, foi possível verificar que em apenas uma rodada, por exemplo, eles conseguiram lucrar aproximadamente R$1 milhão.
tinham intenção de lucrar R$ 1 milhão com essas apostas múltiplas, porque eles tinham dezenas de contas e faziam 5, 6 jogos, seis apostas em jogos distintos de cartão amarelo, por exemplo. Isso perdurou a atuação desse grupo durante o ano de 2022 e o início de 23. Eles estavam atuando também em campeonatos estaduais, já naquele início de 23, e com a deflagração da operação, a prisão de alguns dos principais investigados, foi possível cessar a atuação desta organização criminosa, especificamente falando. O Brasil, por sua dimensão continental e a vasta quantidade de jogos, enfrenta um desafio ainda maior no controle da integridade esportiva, o que leva a um grande número de suspeitas de manipulação. O futebol brasileiro, por exemplo, conta com uma base gigantesca de clubes, que vai além das principais divisões. Nós temos 20 clubes na Série A, 20 clubes na Série B, 20 clubes na Série C, 60, mais 64 da Série D, a gente tem aí 124 clubes, se forem 68, 128 clubes. E a gente tem 780 clubes registrados no Brasil. Então, além da Série A, da Série B, da Série C e da Série D, a gente tem muito mais que não participa de nenhuma das quatro. Né? Então, a sua pergunta é fundamental em relação a isso, porque a gente tem uma gama gigantesca de clubes que não está em nenhuma divisão do Campeonato Brasileiro e disputam campeonatos estaduais onde isso pode acontecer. O Brasil é tido como o país que tem maior número de reportes, de manipulação suspeita, após suspeitas, também pelo fato de que aqui nós temos o maior número de jogos de futebol, todo santo final de semana. Nós temos, desde categoria de base, aos estaduais, campeonatos regionais, nacionais, 4 divisões. Então, o número de jogos que nós temos toda semana é enorme, logo é uma oportunidade muito grande para manipuladores. Para combater esse problema em escala continental, o monitoramento se tornou uma ferramenta vital. No futebol, empresas contratadas pela CBF e federações rastreiam as partidas e cruzam dados para identificar movimentações suspeitas no mercado de apostas. Como medidas efetivas, a gente tem hoje um monitoramento das partidas, dos jogos de futebol. Né? Eu tenho mais experiência com o futebol do que com outras modalidades, então eu não saberia dizer para vocês o que o vôlei vem fazendo, o que o basquete vem fazendo, porque não tenham dúvidas de que outras modalidades que não o futebol podem ser objeto de manipulação em apostas. Né? Então, no futebol, a gente tem hoje empresas contratadas pela CBF, pelas federações, que fazem um monitoramento. Para vocês terem uma ideia, quando a CBF celebrou o contrato com a empresa que hoje trabalha para ela, essa empresa monitorava 2 mil jogos por ano. Hoje ela monitora 11 mil jogos por ano. Né? E aí você tem todo um cruzamento daquilo que acontece efetivamente em campo com um movimento não usual nas apostas, né? Um movimento ali esquisito. Mas nós não temos indício de manipulações no Brasileirão de 23, 24, nem o 25. A Secretaria de Apostas, Polícia Federal, Ministério Público Federal, todos os poderes públicos, né, atuando conjuntamente para fazer com que as apostas causem o menor dano possível à integridade das competições. Quando a CBF recebe um indício de que houve uma manipulação ou uma tentativa de manipulação, ela já dispara um comunicado para a Justiça Desportiva, então para o STJD do futebol, tá? Para a Diretoria de Compliance da entidade e para a Polícia Federal. A Polícia Federal designou um delegado para acompanhar esses temas de manipulação de competições. Então, sempre que existe um indício ou uma denúncia, esses órgãos são acionados. No âmbito internacional, a Convenção de Macolin surge como o principal instrumento de combate global à manipulação, estruturado em 3 pilares fundamentais. É uma convenção que não é tão nova assim, né? E, basicamente, a maioria dos países europeus já aderiu a ela, porém, poucos países fora da Europa, até o momento, aderiram a essa convenção, mas ela trata exatamente do que nós estamos conversando aqui, manipulação esportiva. Dentre os seus instrumentos, ela consegue colocar um parâmetro sobre a manipulação esportiva, um conceito específico de manipulação esportiva e instrumentos e mecanismos para combater, inclusive facilitar o intercâmbio de informações, porque é muito comum nesse tipo de crime
é que boa parte dos criminosos vão procurando facilidades dentro de cada sistema para a prática de crimes. E as práticas vão se repetindo. O que é muito interessante é que ela tem 3 pilares, né? Então é a prevenção, a detecção e a punição. Então, assim, claro que você vai mostrar, a partir do momento que você adere a essa convenção, você vai mostrar engajamento perante a comunidade internacional como um grande país do esporte, um país que movimenta muitas apostas esportivas, você vai mostrar engajamento na luta contra as derivas das apostas esportivas. Os 3 pilares de Macaulay apontam o caminho. Além da detecção, é preciso haver punição rigorosa e muita educação. A FIFA, por exemplo, possui regulamentos rígidos. Então, assim, falta ainda um pouco essa parte educativa, né? Mas a gente vê alguns clubes já tomando a frente nisso e fazendo palestras para os seus atletas, a gente tem federações fazendo palestras, cartilhas sendo compartilhadas, né? Então, isso na parte da prevenção, da educação, é muito importante. A parte da detecção foi aquela que eu mencionei para vocês do monitoramento, né? E a parte da sanção efetiva, que é a punição. Caso seja comprovado que um determinado atleta se envolveu numa manipulação de resultado, ele tem que ser punido, e tem que ser punido exemplarmente, para mostrar para os outros que isso não pode ser feito, né? Então a gente precisa de medidas preventivas, educativas, né? Para que todo mundo saiba o que pode e o que não pode. Mais importante do que a convenção é a lei nacional. O que a convenção vai facilitar é comunicação, troca de informações entre autoridades do Brasil e dos estados membros da Convenção de Macaulay. Essa é a grande vantagem. Da mesma forma que a convenção da OCDE, da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, sobre troca de informações ah, sobre transações bancárias internacionais, dados. A punição precisa ser exemplar para desestimular a prática, e a legislação proíbe atletas de apostar. No entanto, a base da pirâmide esportiva e a falta de informação criam vulnerabilidade. Eu já tive a oportunidade de dar palestras para atletas da base, para atletas do profissional masculino e para atletas femininas do profissional. Numa dessas palestras, um dos atletas não sabia que ele não podia apostar. Por exemplo, por que que a Inglaterra está exigindo das casas de aposta? Você tem que dar dinheiro para se investir em educação e tratamento e tudo mais, é isso, né? Eles já entendem que a educação é absolutamente necessária. Até o que é mais grave nesse caso todo do Paquetá é que os atletas têm palestras, são instruídos, são falados, tal. Eu sempre falo, a questão da manipulação de qualquer aposta, né? A manipulação em virtude da aposta, ela tem que ser tipificada e educada como doping. Lá no começo, o doping não era visto como um problema. Hoje ele é visto como uma atitude antidesportiva. Então é contra o princípio do esporte. A mesma coisa tem que ser em relação às apostas. Não, o atleta não pode, o familiar do atleta não pode, ele não pode brincar com esse tipo de coisa. Não tem sentido, não faz parte do cotidiano dele. Não faz parte. Ele está numa profissão que aquilo não faz parte. Não combina, né? Não faz parte daquele jogo. Então, eu acho que a gente tem um processo educacional que precisa ser feito, né? E que ele também passa por punições severas. Se isso não acontecer, é mais difícil você educar. Porque senão fica, por exemplo, vai ter, mas não vai acontecer nada, mas ali eu ganho mais um dinheiro fácil e tal, né? Então vou fazer, né? Quando o crime compensa, não tem sentido você não ser contraventor. Então eu acho que a gente precisa ir muito para isso. O doping começou. Não adianta você falar para atleta, ó, se você se dopar muito, você corre o risco de morrer com 40 anos de idade. Ele está olhando o dinheiro do patrocínio, ele está olhando o resultado da prova, ele está olhando aquilo, naquele momento. Quando passou assim, ó, se dopou, se você for pego, porque nem sempre você se dopava e ganhava. Mas se você se dopou e foi pego, você vai ficar 2 anos suspenso. Aí o risco de ser pego se tornava mais uma desvantagem maior do que o de você ficar doente. Tarará. Então, assim, é muito pior você perder o patrocínio,
e os patrocinadores começaram a botar cláusula que se você teve caso de doping, manchou a imagem, teve problema de reputação, você é obrigado a devolver dinheiro para o patrocinador, aí o doping não compensa, né? Então o atleta muitas vezes para por causa disso. Ele fala, cara, é ruim. E aí vem conscientização, vem tudo mais, aí, né, entrou nisso. Eu vejo que as apostas precisam ir para esse caminho para poder ter sucesso, essa parte educacional também. Não, me parece que o CBJD fornece as ferramentas necessárias para os julgadores punirem os atletas que cometem esse tipo de delito, né? Esse tipo de infração disciplinar. Então, me parece que não há problema com relação às ferramentas de que se dispõe hoje. O que pode acontecer, até porque nós não temos ainda jurisprudência consolidada, são poucos casos, pode haver ainda certa discrepância entre punição atribuída a um ou a outro. Vocês sabem, né? Houve o caso do Bruno Henrique, que para muitos foi considerado, para muitos, Bruno Henrique acabou sendo punido de forma clemente demais, né? Muito suave, em relação aos outros casos. Para o público, para quem está vendo de fora, é muito importante que haja previsibilidade com relação às punições, né? Que haja poderia até existir, por que não, uma tabela de sanções, né? Prevendo, ou pelo menos que servisse como diretriz aos membros dos tribunais de justiça desportiva para a aplicação de punições a caso de manipulação de resultados, por que não? Enquanto não houver isso, o que vai acontecer é que a própria jurisprudência vai consolidar esses parâmetros. E isso só vai acontecer a partir do momento que nós tivermos mais julgados. O apelo dos manipuladores muitas vezes encontra eco na fragilidade financeira de alguns profissionais. Aqueles que faziam contato com atletas profissionais da Série A, da Série B, então negociavam. A forma de negociação deles, eles mandavam um valor adiantado a título de sinal para convencer os jogadores a tomar cartão amarelo, cartão vermelho, cometer pênalti e prometiam pagar o resto quando do êxito das apostas da rodada, quando o jogador cumprisse a sua tarefa. O apostador, ele vai assediar quem tem fragilidade. Ele não vai assediar quem tem segurança jurídica ou quem tem segurança financeira. Ele não quer correr risco. Ele vai assediar o árbitro que ele sabe que é frágil. A hora que você faz uma meritocracia, traz um mundo corporativo para a gestão da arbitragem, colocando com a questão de profissionalismo, você não tem esse grupo completo com fragilidade. Você terá poucos, talvez você só vai ter a laranja podre. É comprovado que muitos que desvirtuam é pela necessidade. Colocando aqui sério, eu também nunca me desvirtuei, mas eu não sei como que eu vou estar num dia de necessidade. Imagina que eu tiver que comprar um remédio para minha filha e eu não tenho dinheiro. Eu não sei, nunca passei por isso. A questão não é salário, né? Vou te falar o seguinte, o Brasil talvez é o país que melhor paga para um árbitro de futebol. Por jogo. E talvez o Brasil é o país que pior paga para um árbitro de futebol por ano. E as despesas do árbitro são mensais. Eu vou dizer para você que hoje, o que a CBF tinha que resolver não é o problema técnico, em primeiro problema. Hoje, o problema da arbitragem brasileira, ela é credibilidade. Reféns não, mas eles são extremamente independentes. Eu mesmo sou obrigado a dizer, sou muito bem pago por uma casa de apostas, negociei com outras também, faz parte do mercado, da regulação do mercado. Mas eu acho que vale para os influencers, vale para os usuários, que são mais importantes do que os influencers, e vale para todo mundo do futebol. Então, acho que passa muito por uma discussão de como você faz com que essa facilidade de conversão e de fidelização jogue a favor e não contra. Como você coloca isso de um jeito que o esporte não seja... o impacto social da aposta não afete o esporte de uma forma a prejudicar o jogo, com as questões de manipulação de resultado, por exemplo, e nem prejudicar o consumidor do jogo. Preservar a integridade esportiva é uma missão contínua, que exige articulação entre federações, clubes, governo e, principalmente, a educação dos atletas, como defende Santoro. Então, onde eu vejo que a gente pode melhorar bastante
em relação à parte educativa nas federações, né? Então, óbvio que a CBF tem que se envolver, né? Não tenha dúvida nenhuma, e ela tem que usar essa capilaridade das federações para que os 780 clubes brasileiros, né, estejam num mesmo patamar de informação, né? E é lógico que ela, a CBF, não vai conseguir fazer essa informação chegar aos 780, mas ela pode usar essa capilaridade das federações para que cada federação, no âmbito do seu estado, leve essa parte educativa, essa parte de instrução para os atletas dos determinados estados, né? Então, quando a gente conseguir atingir todos esses atletas e todos esses clubes, você não tenha dúvida que a gente vai elevar o patamar da preservação da integridade esportiva e do combate à manipulação de competições. Então, a tendência é que o controle seja cada vez maior, se não houver uma redução nos espectros de apostas. Isso era algo também que vinha se discutindo. Será que é o caso de manter uma legislação que permite apostas em quaisquer eventos ocorridos durante os certames? A CBF vai ter uma relação direta com os 124 ou 128 clubes que disputam as 4 divisões, mais aqueles que disputam a Copa do Brasil e aqueles que disputam o feminino, né? Então esses são os clubes com os quais a CBF vai se relacionar mais diretamente. Só que com aqueles outros 780 menos 120 e tanto, né, quem vai se relacionar são as federações estaduais, né? Então a participação delas vai ser fundamental para que essas medidas educativas possam ser comunicadas a todos os atletas. A manipulação de resultados é a face mais sombria e criminosa do mercado de apostas. No entanto, existe outro impacto que atinge milhões de pessoas, a face pessoal da aposta, o vício e o endividamento. Em nosso próximo episódio, vamos analisar o impacto social, financeiro e psicológico das apostas esportivas, que, segundo estudos, já representam um risco para 25 milhões de brasileiros. O foco agora será no indivíduo, na busca por lucro fácil, que muitas vezes se transforma em tragédia familiar.